Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. O vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Sigmail. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, vejo muito se cobrar responsabilidade psicológica dos homens no que concerne aos relacionamentos amorosos. Como você não se relaciona porque é inseguro, não se relaciona porque tem traumas com seres de luz, sofreu bullying por parte delas na juventude, etc. Mas esquecem de cobrar a mesma responsabilidade psicológica dos seres de luz. Mais uma vez, todo o peso do mundo jogado nas costas do homem. E Sigmail, muito obrigado por mais uma doação e por mais um excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês que se quiserem promover um assunto de vídeo aqui no canal, apoiar o conteúdo e escolher um tema, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. E caso queiram apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like caso tenham gostado do conteúdo, se inscrever, ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilhar o vídeo e, é claro, podem ficar à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. E esse tema do Sigmail me lembrou uma coisa muito importante, que é aquele documentário do TFM, o Third Flying Monkey, né, que é basicamente o canal que inspirou o Hakunin Hakun, né? Como o próprio Trunks diz, e eu concordo também, que o TFM é o maior pensador masculinista que já existiu, pelo menos nos tempos contemporâneos, sendo o Hakun o maior brasileiro, né? E esse tema do Sigmail me lembra daquela série de vídeos, né? Aquela playlist do TFM chamada Os Maiores Inimigos dos Homens, que foi legendada pelo canal TRP e está aqui na descrição e no comentário fixado. Recomendo muito vocês assistirem. Então, como vocês sabem, o TFM ele é um dos primeiros homens a seguir o seu próprio caminho no mundo contemporâneo. Ele também é um dos maiores pensadores masculinistas do mundo contemporâneo também. Inspirou muito o Hakunin Hakun, que é o maior pensador masculinista do nosso Brasil, com certeza. E foi ele, basicamente, que inspirou essa parada de nomes de animais, né? O Third Flying Monkey é um macaco, no caso. O Hakunin Hakun seria o guaxinim. O Kodama era o Angry Fox Pilgrim, né? A raposa, eu, coruja, enfim. Tem também o outro macaco que é o Thinking Ape, o Raging Golden Eagle, né? A águia. Mas enfim, falando sobre esses vídeos do TFM que são fenomenais, tá? Ele fala sobre os maiores inimigos dos homens, que no fim das contas ele conclui que são os próprios homens. A própria natureza masculina é detrimental para si mesma. Ele fala em seus vídeos sobre busca por dominância, ego e impulso sexual masculino. Existe, é claro, um embuste aí com a tal da masculinidade tóxica, né, tentando atrelar essa natureza masculina à masculinidade em geral e tentando assim dizer que tudo que é do masculino é tóxico de alguma forma, mas nós temos que ter a humildade de admitir que a nossa natureza, assim como homens, é extremamente detrimental para nós mesmos e para outros homens em geral. Mas a gente tem que ficar muito atento porque existe uma agenda, né, uma narrativa anti-homem, tentando, é claro, apelar também para outro instinto masculino, né, que é o da performance, dele sempre ficar se melhorando, se questionando e tentando se desenvolver, porque essa é a natureza masculina, né, ele nasce no polo infantil, no polo feminino, todo mundo nasce no polo infantil e no polo feminino, mas o homem, depois de certa idade, ele tenta buscar o polo masculino, tenta buscar uma forma de ritual de passagem, se provar e tal. E como eu já disse a vocês, os homens, eles são escravos perfeitos, né? Eles são ultra capazes, eles são mais rápidos, mais inteligentes, mais fortes e etc., mas eles se deixam dominar. O escravo perfeito, como também diria Esther Vilar, é aquele que trabalha bem, é muito forte, é muito capaz, mas ama a escravidão. Ele ama ser dominado. E é exatamente por isso que Aristóteles e Platão diziam que os escravos eles tinham corpos mais fortes, né? E os déspotas tinham corpos mais gordos, mais fracos e tal, porque os déspotas não precisavam se esforçar fisicamente. Eles basicamente só mantinham controle sobre os escravos. Então, o que fez o homem desenvolver as suas capacidades físicas e intelectuais foi o esforço, a adaptação, a eugenia, a seleção que eles sofreram, né? Eles foram os mais fortes, mais rápidos, mais capazes, mais inteligentes, foram selecionados. Já eles foram selecionados justamente para serem os escravos perfeitos, para sustentarem tudo. Então, já que eles eram tão capazes de sustentar, todos aqueles que eram seus dependentes não precisaram se esforçar, né? Não precisaram ser selecionados. O homem, basicamente, foi o ratinho de laboratório que sofreu para que os seres de luz não tivessem que sofrer, né? O grande sacrifício. Elas só precisaram aprender a dominar o homem. É que nem o cavalo, cara. Nós não precisamos ser tão fortes quanto os cavalos. Nós só precisamos aprender a arrear o cavalo.
E nem por isso a gente vai dizer que o cavalo é superior a nós, né? Exatamente por isso que nós não devemos dizer que as mulheres são inferiores aos homens. Elas são muito melhores do que nós porque aprenderam a nos dominar facilmente. É claro, como eu já falei a vocês, a natureza não está nem aí para quem é o mais rápido, não está nem aí para quem é o mais forte ou mais inteligente. Ela quer saber quem sobrevive mais e quem se reproduz mais. E como eu já falei a vocês, ao longo da história humana, os homens se reproduziram só 20% das vezes, enquanto as mulheres se reproduziram 80% das vezes. Essa é a prova de que as mulheres venceram os homens no jogo evolutivo. E é exatamente por isso também que o homem ele tenta sempre se melhorar, né? Como se ele precisasse realmente vencer alguma competição. Mas a verdade é que a competição já foi vencida, e as mulheres sabem disso. E é por isso que elas não têm essa vontade cega, louca dos homens de sempre ficar tentando buscar um grande melhoramento, se provar para alguém e ser o grande boizão de carga. Elas não têm isso, cara. Elas já venceram, agora só precisam realmente curtir a sua vitória, enquanto os homens precisam correr atrás de conquistar e seduzir, conseguir um lugar ao sol e sempre, né, ficar bonito e shapeado para sua honradinha ir lá e selecionar ele através, obviamente, da evolução, né, do sistema de seleção natural. Prova disso é o quanto os homens hoje estão absolutamente perdidos a respeito da própria consciência, né? Eles não têm consciência, eles não sabem o que é a consciência em si, da própria masculinidade, do que é detrimental para si mesmos e o que eles deveriam estar priorizando nas suas vidas, como é, por exemplo, o caso que o Sigmeil mostrou aqui, né? Essa grande pressão para o homem se relacionar, se casar, e esse shaming de que ele não atrai ninguém, que ele tem algum problema com as mulheres e outros xingamentos, vem com mais força dos homens. Agora veja só, eu disse com mais força, eu não disse majoritariamente nem principalmente. Com mais força, por quê? Porque até as feministas sabem, e as mulheres lá no seu âmago também sabem, embora não gostem de admitir porque é inconveniente, é que os homens deram a elas todos os poderes que elas têm hoje, tá? E isso desde as protofeministas gregas já era sabido, elas admitiam isso. Tá? E é exatamente o que Esther Vilar diz em seus livros O Homem Domado e Sexo Polígamo. Recomendo muito a leitura. Se vocês acompanham o meu canal e não leram ainda, pelo amor de Deus, né? Vocês estão muito desconexos do conteúdo. Tem audiobook aí gratuito no YouTube. Então, embora esses argumentos venham sim muito das mulheres também, o fato é que elas não têm poder nenhum. Tá? Ela só tem o poder da fala, como diria o TFM também, o poder de mobilizar os homens, mobilizar a violência. Os homens eles são como ferramentas naturais, como armas, tá? E as mulheres são as que sempre tiveram o dedo no gatilho dessas armas. Então você percebe que por mais que uma mulher inflige você com shaming, né? Acuse você disso e daquilo, no fim das contas, quem é o policial que vai lá cobrar satisfação dessa acusação? É um homem, é sempre um homem. É ele que vai te linchar caso você sofra uma falsa acusação. É ele que, caso você descumpra as leis draconianas do nosso estado genocêntrico, é ele que vai te pôr na cadeia, tá? Ele que vai te fazer perseguições no trabalho. Quem tem o real poder são os homens. Então a gente tem que admitir, os maiores inimigos dos homens, dentre todos, tá? Tudo na verdade é inimigo dos homens atualmente, acima de tudo são os outros homens. A gente pode dizer que talvez seja o Estado e tal, como já se discorreu muito a respeito aqui na machosfera, mas o fato é que o Estado primordial, ele nasceu como uma forma de previdência, tá? O Estado ele nasceu para garantir que a herança do homem falecido fosse passado para sua família, nessa ordem: mulher, criança e idoso. Então, o Estado, acima de tudo, são as próprias mulheres. Ele nasceu como um tratado de cavalheiros, né, de homens, para garantir que houvesse um órgão que passasse a sua herança aos seus dependentes na sua ausência. Mas veja só, esse Estado é gerido por homens, como é até hoje, sempre foi, mas ele está sempre transitando o dinheiro de homens para mulheres. Então, são homens rendendo poder, né, como sempre, seguindo aquela mesma lógica genocêntrica de escravidão. Só que, veja só, é uma escravidão voluntária, o que paradoxalmente não caracteriza a escravidão, já que é voluntária, né? Então, isso é tão íntimo da nossa espécie que isso está dentro do nosso inconsciente social coletivo, como Jung chamava, né, que é basicamente a Matrix.
É como a nossa mente já vem programada para agir. A nossa mente já assume que esse é o plano masculino e que não existe nada para o masculino além dessa escravidão voluntária. E também, como dizia Jung, até que você se torne consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é exatamente o que eu vejo, um monte de cara aí perseguindo outros homens por não se comportarem como os grandes ginocêntricos que eles deveriam ser ao seu ponto de vista, e não perceberem que eles estão, na verdade, perseguindo a si mesmos. O homem, quando ele persegue um outro homem para se adequar ao sistema ginocêntrico genoteísta, ele não consegue perceber que ele está fazendo um desfavor a todos os homens, incluindo a si mesmo. Então, uma miopia, uma inconsciência que domina a vida dele e ele não consegue enxergar. Como é, por exemplo, o caso desse comentário aqui, que é de um canal que vocês estão vendo aí no fundo do vídeo, né? Inclusive, se vocês estiverem tratando como podcast, olhem agora para o fundo do vídeo. É um canal desses menores, tá? Eu já disse, tem dezenas desses canais que basicamente vivem de fazer vídeo-resposta para o Coruja, tá? Então, o que é que esse criador de conteúdo fez? Ele pegou um vídeo meu, mostrou a parte mais conveniente para ele ali, para criar o conteúdo mau caráter dele de difamação, com uma desculpa de... mostrou assim 15 segundos, tá? Não botou o link na descrição do vídeo, nem nada. Ele agiu de má fé mesmo para criar uma narrativa incoerente a respeito do meu conteúdo, para criar uma desinformação mesmo, né? Proposital. E aí ele, com a desculpa de que não, eu vou poupar vocês disso, não vou deixar vocês verem o resto, porque é ruim demais e blá blá blá. Então ele não mostra a parada toda, todo o meu conteúdo que precisa de um entendimento mais primordial, você tem que acompanhar o conteúdo de maneira extensiva, porque não dá para criar um bom conteúdo, argumento coeso num vídeo só. Então se ele usasse o vídeo já estaria errado, porque ele já fazia parte de uma série, só para você ter uma ideia. Já fazia parte de uma playlist de conteúdos. Ele pegou assim 15 a 30 segundos de duas frases que eu falei ali e criou uma desinformação completamente mau caráter para tentar denegrir a mim e ao meu conteúdo. Então só aí já mostra a desonestidade dialética do cara. É mau caratismo dialético isso mesmo. Pegar uma parte do vídeo desconexa, obviamente alejar o entendimento, né? Para criar uma difamação, para criar uma desinformação ali e manipular o discurso da maneira que quer. É mau caratismo isso. E basicamente todos, repito, todos os canais que criticam os meus conteúdos são assim. O cara não pega o vídeo inteiro, ele não mostra o vídeo inteiro, ele fala de uma parte desconexa ali e simplesmente começa a tentar refutar. É claro, tentando ganhar migalhas ali em cima da relevância que eu tenho, né, do meu nome. Prova disso são as views que aumentam quando o cara bota o nome do meu canal no título. E você pode perceber que nesses canais em geral, as visualizações são bem baixas. E quando usa o meu pseudônimo, Coruja do Carvalho, as visualizações aumentam bastante. E os caras sabem que eles não têm conteúdo, eles não têm outra forma de chamar o público, senão usando a polêmica de um criador de conteúdo, né? Como diziam os seus pais. A árvore que dá fruto é que é apedrejada, porque eles querem esses frutos. Então perceba aqui a hipocrisia, o desfavor que esse cara está fazendo. Ele simplesmente não consegue aceitar que existem homens que estão se apoiando, eles se elogiam, fazem conteúdos juntos e, por ele não ter argumento, obviamente, ele parte para retaliação emocional, né? É um senso de inveja. Então ele já começa a levantar aquele falso testemunho e shaming da sexualidade. Esses caras devem ser gays, no íntimo deles eles devem fazer a famosa trocação. E aí põe, deplorável essa carência, essa necessidade de receber validação pela troca vã de elogios. Isso é comum de canais anti-coruja, né? Isso, cara, tá lotado, tá minado. Quase toda semana eu recebo um vídeo de algum canal aí pequeno, minúsculo, assim, de 5 mil inscritos, 3 mil inscritos, às vezes menos de 1.000 inscritos, de um cara que vem criticar aqui a minha narrativa e falar um monte de besteira. Esse vídeo, por exemplo, de um canal que eu não vou citar, porque eu não vou dar a minha visibilidade aqui, né, como você vê pelo comentário do dono do canal mesmo, e diz, e só ficam entre eles dentro da própria narrativa criada. Vira aqui para uma live, eles não têm coragem, ou seja, o cara quer a minha validação também, né? E acima de tudo, ele quer a minha visibilidade, o meu público. Eu não vou dar, é por isso que eu borrei aí o nome do canal e o nome do inscrito, tá? Porque eles sabem que, falando de mim, eles constroem a minha fama, como diria a famosa Valesca Popozuda. Mas eu não sou bobo, eu não vou
compartilhar a minha visibilidade com esse canal. E se vocês conhecerem esse canal, peço a vocês que, por favor, não deixem aqui no comentário para não dar relevância, tá? E se você escrever o nome desse canal aqui, você vai ser ocultado do meu canal para sempre. Então, o comentário que vocês estão vendo aí no fundo do vídeo, ele é de um canal que julga ser masculinista, tá? Está dentro da machosfera e que você pressupõe que tem os valores e interesses da masculinidade atrelados. Mas perceba, são esses tipos de caras aqui que na roda de amigos, né, muitas vezes pode ser até seu amigo de infância, entre aspas, ou um cara que você conhece há muito tempo e você confia, mas é esse cara que ele vai render o seu orgulho para tirar algumas risadas das mulheres na mesa, tá? É esse cara que ele vai, por exemplo, contar um segredo seu que você pediu confidência só para fazer algumas mulheres rirem e ganhar alguma validação delas. E se você se revoltar, ele vai chamar você de ressentido ou alguma coisa. Alguns fazem isso de maneira muito mal intencionada mesmo, outros fazem por pura programação biológica. Ele não consegue entender, ele não é consciente do próprio estado de escravo do feminino que a natureza masculina nasce, que está dentro dele, e ele não questiona isso, tá? Por quê? Porque a sociedade implantou isso nele, então tem uma questão de programação cultural aí também, mas acima de tudo é natural, porque eu já expliquei, o ginocentrismo é natural da nossa espécie. O cara ele não consegue se questionar, entendeu? Então ele ainda está no polo feminino, ele ainda está no polo infantil. E isso é detrimental para ele e para todos os homens, porque em algum momento ele vai ser o prego, né? Ele está sendo o martelo, mas em algum momento ele vai ser o prego. Em algum momento ele vai sofrer, ou mesmo já sofreu, e por isso ele está repetindo esse comportamento por achar que é o certo, ele vai sofrer ou já sofreu algum tipo desse shame, algum tipo dessa perseguição destruidora de reputação, destruidora de orgulho e dignidade masculinos, tá? E como diria Maquiavel, né? Fazendo o bem ou o mal, você vai ser odiado e criticado de qualquer forma. Então é por isso que eu não sinto particularmente nada, além de um pouco de pena desses caras, porque, como eu disse, eles são inconscientes, eles estão fazendo um desfavor a si mesmos e a outros homens, porque eles estão perpetuando e positivando um comportamento totalmente misândrico e genocêntrico. E veja só, eu tenho essa política no meu canal de citar somente criadores de conteúdo que eu apoio, tá? Que eu admiro e que eu elogio mesmo. Eu não vou ficar citando esses criadores de conteúdo que eu não concordo ou que tem alguma rixa comigo, justamente para não dar visibilidade. Inclusive, peço a vocês que parem, né, de ficar dizendo o nome de outros criadores de conteúdo aí que discordam de mim ou me criticam e tal, porque no fim das contas, cara, eu já falei naquele vídeo da Matrix intelectual, tá? Não tem esse negócio de, você tem que dialogar com as pessoas e debater com as pessoas porque discordar é muito bom. Não, isso é Matrix pura. O YouTube ele é grande o suficiente para ter todo tipo de criador de conteúdo. Se você discorda de mim, apenas saia educadamente e procure um outro criador de conteúdo. É por isso que eu não vou ficar fazendo debate, nem live com nenhum outro criador de conteúdo que discorda de mim, mano. Não leva ninguém a nada. Só reconfirma as mesmas convicções que ambos os criadores têm. E se for para reconfirmar as mesmas convicções, eu prefiro fazer com aqueles que já concordam comigo. Ninguém muda a opinião de ninguém ou engrandece o conteúdo de verdade com o debate, tá? Prova disso é a nossa democracia aí, né? Que já há um tempo vem nesse negócio de debater com educação e com parcimônia e tal, e não levou ninguém a nada, muito pelo contrário. Eu não vejo o discurso ficando mais inteligente com o debate. Mas eu sei também que haters, no geral, eles são muito mais fiéis do que ouvintes que gostam do canal. Às vezes são mais fiéis do que os próprios membros que financiam o canal. Por quê? Porque o hater compartilha, o hater sempre comenta, o hater dá dislike. E, cara, a plataforma ela já percebeu que grande parte do YouTube é hater, tá? E por isso removeu a contagem de dislikes aí dos vídeos. A plataforma percebeu, né, os grandes tecnocratas viram que era muito bom ter hater. E que os haters eles financiam mais o canal do que até as pessoas que apoiam. Ou seja, não se pode com eles, junte-se a eles, viraram massa de manobra. E é exatamente essa mensagem que eu quero dar para vocês aqui. É importante citar isso. Porque no fim das contas você pode fazer do gado hater, né, de masculinidade, o gado misândrico que tenta te fazer shame, cara, como massa de manobra. Como diz o ditado na Bíblia também, né? Se você não pode ser o seu pastor, você será o lobo. É por isso que eu tenho essa perspectiva aceleracionista de deixar esses caras serem os mais misândricos que eles podem ser e inclusive torcer pela deteriorização dos relacionamentos e do comportamento feminino.
A gente que já está seguindo uma perspectiva de seguir mais o próprio caminho, principalmente a vocês que já são Volcels, cara, vocês têm muito pouco com o que se preocupar a respeito dos relacionamentos e do comportamento feminino, tá? Então você já assumiu uma postura de autodefesa. Agora esses caras que ainda estão no campo de batalha, mas torça para que o fogo queime cada vez mais forte. É claro, você não precisa tomar parte nisso, você não precisa ser hipócrita e ir lá e atacar eles com as mesmas armas, né? Que é justamente o mesmo efeito, cara. Esses caras muitas vezes sofreram, sim, naquela roda de amigos, né? Aquele shaming da família, ou de outros homens, ou das mesmas mulheres. Internalizaram isso, sedimentaram isso na própria construção de caráter, acham que isso é normal e continuam repetindo essa atitude detrimental para si mesmo e para todos os homens. Mas lembre-se, você não tem que se preocupar muito com isso porque você já está fora do jogo, tá? Ele que está dentro do jogo ainda, que ainda se relaciona, que é casado, que é namorado e tal. Meu irmão, mais cedo ou mais tarde, ele vai se ferrar. E se não se ferrar também, vai ser minoria, vai ser exceção, tá? E é por isso que eu digo, não tome parte, mas deixe acontecer. Inclusive, torça, né? Dê o seu apoio moral ao pioramento dos relacionamentos, com certeza. Agora, claro, se você não for um idiota de se relacionar, né? E se você for Volcel, você tem uma camada extra de segurança. Então, para concluir esse vídeo, veja só, os homens, eles estão contra a si mesmos e contra os próprios homens. Porque a Matrix, ela é ginocêntrica, ela é absolutamente feminina, como já expliquei a vocês. E daí o nome, né, Matrix, que tem o radical mater, que vem de mãe, né, matéria, maternidade e tal. E a Matrix, ela sabe que a união faz a força, porque a Matrix ela já é um sistema de união, entre aspas, né? São várias mentes unidas num grande aglomerado ali de comportamentos e ideias que é detrimental para o indivíduo, mas para o conjunto é muito bom. E a própria Matrix sabe que homens unidos com propósito e livres da alienação feminina, do controle feminino, eles são a maior força da natureza. Cara, homens unidos sobre um propósito e sem alienação feminina conseguiram construir maravilhas, levaram a humanidade ao espaço. E como o TFM mostra nos seus vídeos que eu deixei aqui na descrição, é a questão de dominância masculina por território, exatamente como todos os mamíferos fazem, por recursos para conseguir atrair as suas fêmeas e defender, né, o seu legado que vem através das fêmeas. É para isso que eles criam guerras, né? É para isso que eles constroem o que constroem, etc. Então vejam o grande inimigo dos homens, que é muito bom. Então, como diria o Raccoon também naquele vídeo, que também está aqui na descrição e no comentário fixado, sobre empoderamento masculino, né? Broderagem, bromance. Os homens odeiam isso. Eles não querem que isso aconteça. Eles querem servir a grande mãe, servir ao feminino, porque no fim das contas é isso que as mulheres aprovam, porque elas também sabem que homens unidos são um perigo para os privilégios delas, né? E elas vão recompensar sempre o escravo que policiar os homens, tá? Por isso que elas acabaram com os ambientes exclusivamente masculinos, principalmente na lei seca lá nos Estados Unidos, né? Lá em 1930, mais ou menos. E elas, obviamente, manipulavam outros homens, recompensavam aqueles homens com sexo, com companhia, com validação, para que eles policiassem esses ambientes e usassem a violência, a truculência, a arbitrariedade para remover esses ambientes. E isso perdura até os dias de hoje, tá? E a gente vê nesse comentário aí no fundo do vídeo de dois caras, né? Um inclusive que tem um canal, tem alguma relevância, ele fala para outros homens, agindo como o que o Raccoon chamava de policial do sindicato feminino, né? Ele usava obviamente uma palavra de mais baixo calão que eu não vou usar aqui por causa do algoritmo. Mas é esse cara aqui, como eu disse, que ele vai fazer o policiamento. É ele que vai te linchar até a morte, como aconteceu com aquele André Machado Cobos, de 17 anos, por conta de uma falsa acusação, tá? É ele que vai te jogar na cadeia por você não pagar a pensão socioafetiva da MSOL ou alguma outra lei draconiana miserável que tem no nosso sistema ginocêntrico. É esse cara que ele vai te envergonhar perante sua família, perante seus amigos, na rodinha ali, né, de conhecidos. É ele que vai te perseguir no trabalho, tentar te fazer ser demitido ou coisa do gênero. É tudo ele, cara. Tudo esse tipo de homem aí. Outros homens, tá? É claro, as mulheres têm total responsabilidade por isso, porque a palavra delas pesa muito na cabeça desses escravos, mas o homem também tem igual responsabilidade. Eu, obviamente, não vou acusar ninguém, porque eu não tenho esse poder, né? Eu não sou nenhum júri, eu não vou dizer quem é culpado ou quem é mais culpado aqui, mas a responsabilidade é clara. Quem tem que responder para isso são ambos. Então que fique o recado para vocês, e principalmente para o Sigmail aí, né, que promoveu o vídeo, muito grato a ele por promover tantos vídeos ao canal e apoiar o conteúdo. No fim das contas, a raiz de todo esse problema é isso.
é a grande Matrix, de homens tentando buscar a aceitação feminina para conseguirem sexo e legado genético, certo? Se reproduzir, que é o intuito de toda a vida na Terra. Só que eles sabem que para conseguir isso, eles precisam primeiro satisfazer as mulheres e elas criam regras para a própria satisfação, dizendo, claro que nas entrelinhas, não obviamente, olha, se você perseguir outros homens, se você for um escravo formidável e ir lá atacar outros homens, eu posso, né, te dar o que você quer. Ou às vezes ela promete isso, e o homem tem uma programação dentro de si para simplesmente adorar. Se quer um elogio feminino, né? Se quer deixar a mulher feliz já é o suficiente para um homem ficar louco e fazer tudo por ela. Às vezes, só dele sentir que ele está defendendo as mulheres, defendendo a Matrix, defendendo um arquétipo feminino que é a Matrix, né? Eu já falei, mater vem de maternidade, matéria, mãe. Só dele estar obedecendo essa grande deusa vulva que é a Matrix, ele já se sente extremamente validado. E novamente, ele não é consciente, e até que ele se torne consciente, o inconsciente dele vai dominar a sua vida e ele vai achar que isso é o certo, que é simplesmente causalidade, que é assim que o mundo é a sua natureza, ou que é simplesmente o destino. Então, senhores, aqui fica o meu recado. A vocês que acompanharam até o final e apoiam todo o conteúdo, muito obrigado. Desejo a vocês sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruji e até mais.